Seja bem-vindo a essa aula. Nesse curso que a gente vai falar basicamente sobre ansiedade, vai dar todo o embasamento. Se você não me conhece ainda, eu sou Kátia Garelli, sou psicanalista e o meu trabalho aqui é explorar a consciência humana e agora junto com você, tá bom? Então, essa aula 1 é ansiedade entre o sinal de angústia e a neurociência do medo. É importante cruzar essas duas coisas porque eu imagino o seguinte, imagina que Freud estivesse vivo hoje. Você acha que ele ficaria preso nos conceitos que ele criou lá atrás? Claro que não. Ele se apropriaria, né? Ele usaria tudo que a gente tem hoje, todo o conhecimento que a gente tem disponível hoje para tornar ainda mais brilhante todo o conhecimento que ele trouxe através da psicanálise, né? Então, cursos de ansiedade e depressão e transtornos afetivos. Então a gente vai falar de teoria, prática e sério. E a gente vai aprofundar isso hoje aqui nessa aula, especificamente sobre ansiedade. A ansiedade como fenômeno humano. A psicanálise, ela tenta entender a história da pessoa como um todo. E não simplesmente colocar uma etiqueta, né? Ah, isso é ansiedade, ah, isso é depressão. Isso é a medicina mais quem faz, né? E a psiquiatria e a psicologia até. Mas a psicanálise tenta tratar as pessoas de uma forma mais individual. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então, a ansiedade ela é, antes de tudo, uma experiência humana fundamental que mostra muito mais do que simplesmente algo que é um transtorno, que é algo que precisa ser corrigido. Esse conceito de as coisas serem corrigidas, ela é muito mais da psicologia. A psicanálise vê como algo que precisa ser visto, algo que precisa ser trazido para a consciência. Então, a ansiedade em si, ela é um medo, basicamente medo. Basicamente medo. Ansiedade é igual a medo. É um medo escondido que está lá no inconsciente dela. E esse medo precisa ser trazido à tona e encarado. E é assim que ela vai conseguir tratar esse medo. Ela não é uma doença em si, mas uma resposta psíquica e corporal diante do que a pessoa percebe como ameaça. Ela tem uma reação física até, né? A ansiedade, em certos níveis, começa a dar suor frio, taquicardia, até provoca vômito, diarreia, um monte de coisa que são todas reações fisiológicas, reações do corpo em função de algo que está acontecendo na mente dela. Pode ser uma ameaça concreta, como um perigo real, mas também pode ser uma ameaça simbólica, ligada a lembranças, desejos ou conflitos inconscientes. Por isso, não podemos reduzi-la apenas a um diagnóstico ou uma lista de sintomas. Ela é, na verdade, um sinal complexo, né? Então, o corpo fala, a mente reage e o inconsciente se expressa através dela. O medo, ele está lá e é um gatilho externo, às vezes algo que não representa um perigo real, não tem nada acontecendo de perigo iminente, verdadeiro, onde ela esteja com risco de vida ou alguma coisa assim, mas isso dispara algo dentro dela que faz com que todos os sintomas comecem a aparecer. Então, quem já passou por crises de ansiedade sabe como isso acontece e como é uma coisa forte, às vezes, que a pessoa não consegue controlar. Mas isso não acontece assim, ó. Isso é um processo que vem acontecendo lentamente e a pessoa provavelmente ignorou todos os alertas, continuou dando as costas para algo que já estava muito forte dentro dela. E aí, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais encapsulado ali. Chega uma hora que isso explode, né? A alma não aguenta aquilo tanto tempo escondido e começa a fazer força para trazer aquilo à tona. E aí começa a dar sintomas físicos, mas não tem nada que um exame consiga detectar. Você tem um distúrbio gastrointestinal, você tem isso, você tem aquilo. Não, é só um momento que dispara toda uma série de sintomas, mas que na verdade está acontecendo na mente dela. E aí a gente pode pensar, ver agora, falar sobre o pensamento psicanalítico sobre a angústia, que é diferente da ansiedade. Freud mostrou que a angústia, que é um termo que ele diferencia, né, de ansiedade, é um sinal do ego. Ele anuncia que algo reprimido, algo que não pôde ser reconhecido diretamente, ameaça romper as defesas. Assim, a ansiedade pode ser compreendida em 3 registros que a gente vai falar aqui. Olha. A realística, que é a resposta proporcional a um perigo externo, e aí tá tudo bem, né? Então, tem alguém com uma arma apontando para você, claro que você vai ficar angustiado, claro que você vai ficar ansioso, e é super normal, porque existe um perigo iminente de risco à sua vida, tá bom? E tá tudo certo.
A neurótica quer dizer sem um objeto claro, relacionada a conteúdos inconscientes reprimidos. Então, é como eu disse, algo que está lá no seu inconsciente, que você deixou escondido e que você se nega a acessar, que você dá as costas para isso. E isso fica lá, não fica, ele não some, ele simplesmente fica escondido. E uma hora ou outra, isso vai pulsando, vai crescendo. Não é que o tempo cura. Esse negócio do tempo cura não funciona com a ansiedade. Quanto mais você deixa isso guardado lá, mais vai ficar reprimido. E essa força parece que vai crescendo, vai formando como que um gás. Chega uma hora que ela explode e aí você é obrigado a olhar para isso, tá? Então, essa é a ansiedade neurótica, né? Que são conteúdos inconscientes reprimidos lá e que você se nega a acessar. E tem também a moral ligada ao superego e ao peso da culpa ou da vergonha. Então, poxa, eu deveria. Vamos dizer que você vai, chega numa festa e você acha que você não está tão bem vestida quanto a maioria das pessoas. E aí você fala, nossa, mas eu deveria, né, ter uma aparência melhor, porque, enfim, eu tô numa festa que tá todo mundo, sei lá, cheio de joias e eu não. Então eu sou menos, eu me sinto envergonhada, me encolho num canto, começo a me sentir mal com aquilo e acabo até indo embora da festa. Ou então você vai numa festa onde as pessoas são super ricas e você não é. E aí você se acha desigual e acaba entrando nessa, mas eu deveria ser, né, a coisa do superego que cobra de você algo que não é verdadeiro, né? É a idealização que você faz de si mesmo e a cobrança que pode vir disso. Então, também causa angústia, também causa a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela não é o problema em si, mas o alarme de um conflito interno. Então, quando você enxerga a ansiedade dessa maneira, você consegue ajudar muito mais as pessoas, porque você percebe que tudo aquilo que está acontecendo é só um sintoma, é um reflexo de algo que está acontecendo de verdade dentro dela e que não causa nenhum mal, não é nenhum risco à vida dela. Ela só precisa ter coragem para olhar para isso. Vamos falar um pouco sobre como a ciência vê isso hoje, né? A ciência moderna, contemporânea. É isso que eu falo sobre se Freud tivesse vivo, ele usaria de tudo isso que está sendo descoberto, que está sendo revelado, para ajudar ainda mais, né? Então, hoje a gente já sabe que a ansiedade, ela tem bases neurobiológicas bem definidas. Isso tá, gente, comprovado, é neurociência, tá? Então, por exemplo, a amígdala cerebral dispara sinais de alerta em milissegundos, mesmo quando não há risco real. Quando a pessoa tem a ansiedade neurótica de coisas que estão lá no inconsciente dela. Então, não tem nada acontecendo em volta, mesmo assim ela tem todos os sintomas de um risco iminente, de como se alguém estivesse apontando uma arma para ela. O córtex pré-frontal, que deveria avaliar racionalmente a situação, pode ser silenciado nesses momentos. Entende? Porque a pessoa não pensa. Se você perguntar para ela o que está acontecendo, ela não sabe explicar. Ela não tem nada racional que ela não consegue. O córtex não consegue parar o impulso da emoção e fazer com que ela pense sobre aquilo, racionalize. Olha, não tem nada acontecendo em volta de você, não há risco, você está bem de saúde. Ela não consegue. Então, o corpo inteiro responde pelo eixo HPA, que é a liberação do cortisol, a aceleração do coração, respiração curta e tensão muscular. E aí, muitas vezes as pessoas falam, não, respira, mas tem que ter muito cuidado com esse respira, porque se ela começar a respirar assim, ó, vai piorar a ansiedade. Normalmente a pessoa está tão descontrolada que você tem que pegar muito firme na mão dela e fazer com que ela respire realmente lentamente. Então vamos fazer uma respiração diferente em 4 tempos. Inspira, segura, expira, deixa vazio, inspira novamente. E aí você tem que ir respirando junto com ela para tentar acalmá-la. Caso você enfrente uma crise na sua frente, assim, ou então precise ensinar como um cliente deve aprender a respirar nesses momentos.
A ciência moderna vai além disso, né? Mostra que a forma como pensamos e sentimos influencia diretamente essa resposta biológica. Um pensamento recorrente de medo ativa no corpo o mesmo padrão de resposta de uma ameaça real. Então, só da pessoa se imaginar na situação, ela já começa a ter crises de ansiedade. Então, depois que ela tem várias crises, se ela se imaginar naquela situação de, por exemplo, se ela tem crise quando ela está com muita gente ao redor, numa situação onde tem muita gente em volta dela e que ela tem lentidão para sair desse lugar, então uma festa, né, num lugar fechado, onde demora até ela conseguir sair do lugar, quando ela se imagina nisso, ela já pula para lá, né? É aquela mudança que a gente faz de frequência. É como se você alterasse a sua realidade, ó. Num segundo, no milésimo de segundo, você é capaz de alterar a sua realidade. É claro que ela poderia fazer o contrário, mas para isso ela precisa de treino e precisa ser conscientizada de que ela pode fazer isso. Então, ela pode, num estalar de dedos, também sair da crise, se ela for ensinada. Então, não é apenas a vida lá fora, não são só gatilhos externos, mas principalmente o gatilho interno que causa ansiedade. Então, é a falta de coerência entre mente e corpo, sabe? É quando você faz essa coerência de forma positiva, né? Você acalma a sua respiração, por exemplo, e a mente segue você, é a coerência entre mente e corpo. Então, por que que a respiração funciona? Porque você ativa essa coerência entre o seu corpo e a sua mente. A mente, ela segue o corpo. Você começar a respirar de forma lenta, de forma calma, e ensinar isso para o seu cliente, a mente vai seguir o corpo. E aí ele vai entrar em coerência novamente e vai se acalmar. A ansiedade como memória emocional. Então, a ansiedade ela pode ser entendida como uma memória emocional antecipatória. Então, quando você traz à consciência algo que aconteceu já e que te causou ansiedade, né? Como a gente disse agora há pouco. Então, o corpo revive experiências passadas de ameaça e reage como se o perigo ainda estivesse presente. É como se houvesse uma programação antiga instalada que continua rodando, mesmo quando já não faz sentido. Para a mente, o que você imagina é a realidade, por isso que não há essa separação. A mente e o corpo não estão separados, eles agem de maneira única e a ansiedade é uma demonstração clara disso, né? Então, esse é um ponto crucial. A ansiedade é um estado aprendido, reforçado por experiências anteriores, padrões de perigo, reforçados por crenças profundas, né? A pessoa não escolhe sentir, mas aí a programação emocional que foi inscrita em seu corpo acaba agindo, entende? Então, é uma demonstração muito clara dessa união que existe entre a mente e o corpo. E a resposta, ela é praticamente imediata. Mas claro, quando a pessoa aprende, né, que ela consegue ter controle sobre isso, fazendo, por exemplo, estímulos corporais, ela consegue se libertar dessa questão. Mas primeiro, a gente está aqui falando sobre o que é a ansiedade e onde ela se fundamenta, tá? Sobre como tratar, a gente vai falar nos vídeos mais adiante. Então, a ansiedade e a perda do presente, né? Isso é importante. Do ponto de vista psíquico, a ansiedade afeta a pessoa no presente, né? O corpo tá ali, mas a mente dela tá aprisionada, imaginando coisas, imaginando medo, imaginando catástrofes, riscos, ou às vezes ela nem tá imaginando nada, mas ela tá sentindo tudo aquilo como se estivesse presente. Ela já adianta, né? Como se ela fosse morrer naquele momento. Tá? Ou então ela está presa no passado, né? Revivendo situações de dor, de fracasso, de julgamento, e isso tudo leva ela também, tira ela do presente, faz com que ela se transporte para esse futuro ou para o passado. Então, o resultado é um desalinhamento interno, o coração bate acelerado como se algo fosse acontecer, mas o presente está em segurança. Essa incoerência é que gera o sofrimento e gera muito sofrimento. Então, quando você consegue mostrar para a pessoa que ela tem uma escolha e que ela precisa aprender a se realinhar,
ela consegue dominar todo esse processo. O papel da clínica, né? Na clínica, a gente não trata, né, a ansiedade como um inimigo, como eu falei anteriormente, mas como um mensageiro. Então, as perguntas que você pode fazer é: o que será que seu corpo está tentando te dizer nesse momento, né? Então, que desejo, lembrança ou medo será que estão tentando emergir? Qual parte, né, de você ainda você não deu vazão, você não se ouviu? O que será que está guardado aí dentro? Então, são todas esses questionamentos que acabam ajudando bastante. A ansiedade, então, ela revela uma batalha interna entre o que a pessoa deseja e o que ela acredita que não pode desejar. Isso é o principal da ansiedade. Por que ela reprime algo, né? Porque ela acha que não deveria ter aquele pensamento, que não deveria ter aquele desejo, que não deveria ter aquela vontade de algo, e aí ela reprime, tá vendo? Então, o papel, né, do analista, nesse caso, é ajudar a pessoa a reconhecer, simbolizar e integrar essas experiências, no lugar de reprimir. Por isso que o julgamento, nesse caso, não pode existir, porque se você entrar com algo que a pessoa perceba que você está julgando ela, ou que ela está sendo julgada de alguma maneira, que aquilo não deveria realmente existir, ela vai continuar reprimindo aquilo mais ainda. Essa foi a aula de hoje, quero agradecer a vocês, fiquem comigo aqui, a gente vai para a próxima aula para aprofundar toda essa questão da ansiedade.